Olá pessoal do primeiro ano, estamos de volta com mais uma aula de biologia. Na aula de hoje a gente vai dar seguimento à embriologia e nós vamos abordar esse tema, a fecundação. Nas últimas aulas nós falamos a respeito dos anexos embrionários, falamos da embriogênese, falamos ali de todas as estruturas necessárias, todos os eventos necessários para a formação do embrião, para a formação de um novo indivíduo. Então hoje a gente vai trabalhar com esse assunto aqui, que é um assunto simples, que está relacionado aí, está dentro da embriologia, que é a fecundação. Nós falamos de gametogênese, gametogênese masculina, feminina, que é o processo de formação dos gametas, e aqui a gente vai ver como que ocorre essa fecundação na prática, como que ocorre o encontro dos dois gametas, espermatozoide e do óvulo, do ovócito, para a ocorrência aí de uma fecundação, a formação aí de um novo indivíduo. Muito bem, eu fiz uns desenhos aqui, eu não sei desenhar bem, o desenho ficou horrível, ficou muito ruim, mas vamos imaginar que aqui seja o útero da mulher aqui com as tubas uterinas, aqui os ovários, os folículos, aonde vai ser produzido aqui os óvulos, vai ser feito aqui o processo de meiose, para a formação do ovócito primário, ovócito secundário. Então vamos imaginar que isso daqui seja um útero, só para a gente compreender como que funciona a fecundação. Então, muito bem, então lá no ato sexual, quando não ocorre o ato sexual com proteção, com o método contraceptivo, no caso o uso da camisinha, então no ato sexual, o homem ele vai liberar o gameta masculino aqui, os espermatozoides, e esses espermatozoides eles vão passar aqui para dentro do útero e vão caminhar para as tubas uterinas, aonde vai ocorrer a fecundação. A fecundação ocorre aqui, ó, na tuba uterina. Antigamente chamava trompas de falópio, hoje a nomenclatura é diferente. Então nós temos aqui, ó, o ovário, aonde vai produzir o óvulo. Então nós sabemos que a mulher ela vai produzir o óvulo, o ovócito primário, e aí se ocorrer a fecundação, depois que ela faz ali o processo de meiose, ela vai formar o ovócito primário. Se não houver a fecundação, o que acontece? Ela vai expelir esse ovócito primário para fora do corpo, no processo chamado de menstruação. Então a mulher ela tem um ciclo menstrual que vai até 28 dias, 14º dia, ela vai expelir esse ovócito primário. E aí ela vai completar aqui a meiose, a meiose 2, e vai dar origem ao ovócito secundário. Esse ovócito secundário ele vai ficar ali esperando a chegada do espermatozoide, para que ocorra a fecundação. Ocorrendo a fecundação aqui, ó, ocorre o encontro de um espermatozoide com o ovócito secundário. Então quem vai ser fecundado é o ovócito secundário, o primário não, é o secundário. E aí nós temos aqui, ó, para a gente compreender melhor esse ovócito secundário, aonde vários espermatozoides estão aqui, ó, digamos assim, na porta, tá batendo na porta do ovócito secundário, para fecundar, para entrar, para penetrar dentro do ovócito e ocorrer a fecundação. O que acontece? Somente um espermatozoide vai conseguir penetrar aqui. Ah, mas se ocorrer 2 espermatozoides entrando aqui, vai ser gêmeos? Não, gêmeos não vai ocorrer por esse processo. Então lá na embriogênese eu expliquei como que ocorre a formação de gêmeos univitelinos e os bivitelinos. Então aqui não vai ocorrer a formação de gêmeos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que esse espermatozoide aqui, ó, é o que vai fecundar esse ovócito secundário. O que acontece? Nós temos aqui uma estrutura chamada de corona radiata, que é essa parte em vermelho.
Essa parte em vermelho é a estrutura do ovócito chamada de corona radiata. Depois da corona radiata existe uma membrana interna chamada de zona pelúcida. Então o espermatozoide ele precisa atravessar essas duas barreiras, chamada de corona radiata e zona pelúcida, para fecundar aqui, ó, a membrana plasmática, para ele chegar até a membrana plasmática e fazer o processo de plasmogamia. O que é a plasmogamia? É o encontro, é a fusão das duas membranas plasmáticas, da membrana plasmática do espermatozoide e da membrana plasmática do ovócito secundário. Então nós temos aqui o espermatozoide, aqui na ponta ele tem uma estrutura chamada de acrossomo. Esse acrossomo ele é formado para armazenar enzimas digestivas que vão fazer essa degradação da zona pelúcida e da corona radiata do ovócito secundário. Então, ele vai liberar enzimas digestivas, ele vai atravessar essas duas estruturas, zona pelúcida e corona radiata, e vai chegar até a membrana plasmática. Ocorrendo isso, quando um espermatozoide ele consegue então fecundar, atravessar essas duas barreiras, o ovócito secundário ele manda uma mensagem para fechar tudo aqui, para trancar todas as outras partes dele, para não deixar nenhum outro espermatozoide penetrar dentro dele. Então, quando ocorre aqui, ó, esse processo de fusão da membrana plasmática, quando o espermatozoide consegue atravessar as barreiras, uma mensagem ela é enviada para trancar todo o restante do ovócito secundário. Muito bem, ocorrendo isso, o que acontece? Ele vai fundir a membrana plasmática, o flagelo ele fica aqui de fora, e ele vai liberar o núcleo. Então ele libera o núcleo para dentro da membrana plasmática. Esse núcleo, por sua vez, vai fundir com o núcleo do ovócito secundário. E esse processo de fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito secundário é chamado de cariogamia. Então, cariogamia é a fusão dos núcleos, núcleo do espermatozoide, núcleo do ovócito secundário. E a plasmogamia é a fusão, é a união das duas membranas plasmáticas. A membrana plasmática do espermatozoide e membrana plasmática do ovócito secundário. Então aqui vai ocorrer então a formação do chamado zigoto. Esse zigoto ele é 2N. O que significa 2N? Esse zigoto ele vai ser formado através de 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do ovócito secundário. E aí nós vamos ter a formação do zigoto 2N, com um conjunto completo de cromossomos da espécie humana, que são os 46. E aí esse zigoto vai passar por sucessivas mitoses, sucessivas divisões celulares, para se desenvolver, vai receber nutrientes ali pelo vitelo e etc e tal, até formar o feto, até formar aí um ser humano completo. Outro detalhe aqui é a questão das mitocôndrias. As mitocôndrias, o que é a mitocôndria? É uma organela presente nas nossas células que tem a função de fornecer energia para a célula, para as nossas células, nossos tecidos. Então, aqui, ó, a mitocôndria do espermatozoide ela vai ser eliminada. Então só vai sobrar a mitocôndria do ovócito secundário. Então todas as mitocôndrias que nós temos, elas vêm da nossa mãe. Então somente a mãe, a mulher, que vai doar as mitocôndrias. O espermatozoide aqui, o pai não, vai ser eliminado. Coloquei até aqui um xizinho. Essa aquisição das mitocôndrias através do ovócito secundário ele é chamado de herança mitocondrial. Essa herança mitocondrial significa que nós herdamos as mitocôndrias somente da nossa mãe. E aí ocorre todo esse processo aqui de formação do indivíduo. Então a fecundação é um processo simples, como eu havia dito para vocês, não é complexo de compreender,
né? Então nós temos aqui as estruturas do ovócito secundário, nós temos aqui os espermatozoides, né, que são os gametas masculinos, tentando aí então atravessar as duas barreiras do gameta feminino do ovócito secundário, que é zona pelúcida e corona radiata, para que ocorra então o processo de fecundação. Espero que vocês tenham compreendido esta aula. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição.